Se fosse para você optar entre investir em ativos da Bolsa Brasileira e ativos internacionais, quais você escolheria neste atual momento de mercado? O que está bom de comprar, o que está bom de vender, o que é que está sendo oportunidade neste momento? Veja o que estão falando os analistas e especialistas de renda variável hoje, no quarto dia da Expert XP 2021. Nesse momento a gente vê um nível de oportunidade, principalmente no mercado internacional, no mercado americano, principalmente, como a gente não vê há muito tempo. Tá? Então a gente está com um nível de risco no fundo talvez mais alto desde 2016, quando a gente começou a companhia, quase todo focado no mercado americano. Um bom motivo é porque várias das teses estruturais que a gente tinha foram aceleradas pela pandemia. Isso está muito longe de refletir completamente nos preços, e ao contrário do que a gente observou no Brasil, principalmente nesses últimos 24 meses, os preços não refletem nenhum tipo de febre de alocação, muito pelo contrário, muitas pessoas estão mais receosas no mercado internacional, porque muitos dos preços estão negociando perto das máximas históricas. Isso sempre deixa as pessoas um pouco mais ressabiadas. Mas para a gente, você teve uma evolução de um lucro muito maior do que uma evolução de múltiplo. E muitas dessas teses estão mais seguras e mais atraentes do que elas estavam no passado. Então isso garante para a gente essa oportunidade que a gente não via há muito tempo, principalmente no mercado americano. Então a pandemia acabou abrindo essa nova oportunidade de poder entrar em empresas grandes, consolidadas e que estão negociando, na nossa leitura, com desconto muito relevante. E aí, Guerra, se você puder falar um pouquinho o que vocês estão enxergando na Legacy. Tá bom. Não, com relação ao mercado internacional, acho que a gente está num ciclo longo, né, de expansão. A gente tem aí, mesmo com a pandemia, né, a economia global ela vem crescendo por um longo período, a gente vem tendo aí a ajuda, né, dos governos, dos bancos centrais, uma quantidade de estímulos fiscais e monetários extraordinários, né? Então a gente compactou muito com a visão do Márcio, que as grandes oportunidades estão no mercado externo nesse momento, né? Aqui o cenário local conturbado, depois a gente pode explorar um pouco mais, a gente também vê oportunidades aqui no mercado local, mas lá fora, realmente, com a quantidade de estímulo, né, fiscal e monetário do sistema, acho que a gente nunca viu essa quantidade de liquidez disponível, né, e os bancos centrais e os governos estão ancorando de forma tão permanente os mercados. E não tem nenhuma ansiedade em retirar estímulo numa velocidade que possa prejudicar aqui os mercados, né? Tem um certo de conforto, como o Márcio falou, em relação à valuation, porque as bolsas, né, o Nasdaq, o S&P, né, a Bolsa Europeia, fazem highs atrás de highs. A gente tem preferido, né, continuar apostando nesses mercados. A gente tem evitado exposições à Ásia nesse momento, por acreditar numa desaceleração de China, com uma exposição net um pouco menor em Brasil nesse momento, pelas situações locais aqui que a gente pode explorar, de fiscal, político, etc. E dentro da parte internacional, acho que a grande oportunidade, né, está em ações. Tem muito mais convicção que as ações vão subir do que os juros americanos vai ter que abrir, né? Então, acho que se os juros americanos abrir e o FED tiver que retirar estímulos, é porque está tudo bem. Então, as ações vão estar mais altas ainda. Então, temas aí como e-commerce, marketing digital, a parte de biotech, animal care, meio de pagamento, são todas tendências, né, que ganharam um tailwind aí com Covid extraordinário. O lucro está crescendo demais. Por mais que a gente erre o timing e tenha algum deal rating de múltiplo, porque aconteceu alguma situação internacional, a gente vai ser compensado por crescimento de lucros, né, como o Márcio bem colocou. Então, acho que doesn't matter. Se você está comprando no high, por mais que você tenha alguma realização, se você olhar um pouco mais longo, né, 9, 18 meses à frente, as empresas vão mais que compensar em termos de crescimento de lucros, né, dado a qualidade do crescimento econômico americano, o desenvolvimento do mercado de trabalho, a robustez que a gente vem vendo nos dados da economia americana. Então, a gente compactua dessa visão, está bastante otimista com o cenário internacional, principalmente Estados Unidos e Europa. E aí, só para entender, em termos de alocação de risco, ela está acima da média, está em linha com o que vocês já utilizaram desde a fundação da Legacy? O que vocês estão fazendo? Vocês estão, embora vocês estejam com um risco mais focado na parte offshore, na parte internacional, ela está acima do nível que vocês já utilizaram antes ou não? Eu diria que a gente está na média. A gente trabalha aí com target de volatilidade, né, para buscar o retorno médio
que a gente se propõe, né, que a gente propõe ao nosso cotista. Então, a gente está trabalha na média, a gente, em geral, está sempre buscando aí as teses que a gente acha que podem se diferenciar, seja otimistas, pessimistas, no Brasil ou lá fora. Então, em termos de alocação, eu diria que a gente está rodando uma média um pouco acima da média em termos de alocação. E aí, para fechar aqui essa parte, Carlos, como é que a Capitalo está enxergando o cenário atual e a parte de utilização de risco nos portfólios? Não, em primeiro lugar, queria dar parabéns aí para o Guerra e para o Márcio, porque resumiram muito rápido, né? Não sei se eu consigo, vou tentar. A gente está em uso de risco, a gente está um pouco abaixo da média. Tem que levar em consideração que os nossos fundos, na média, eles são eles alocam risco de uma maneira um pouco maior, né, do que a média do mercado. Então, está um pouco abaixo da média para a gente, na maioria das vezes é acima da média da indústria. O nosso principal tese nesse momento é uma tese que está em linha com que o Guerra e com o Márcio estão falando, que é uma tese de ganho de produtividade, que está levando a um crescimento sustentado dos lucros que eles estão observando. Eventualmente, a nossa perspectiva é terminar esse ano com um nível de ociosidade maior do que era no começo do Covid, com o PIB muito melhor, que está refletindo principalmente em aumento de lucros, dado que o custo de trabalho no total, dada a redução de mão de obra, ele ficou relativamente controlado. Tá, então, os riscos para esse cenário é esse crescimento de mão de obra ser muito mais forte do que a gente está pensando, essa inflação de curto prazo que assustou muito, você emendar uma história muito pior. Eu acho que esses riscos eles estão ficando um pouco para trás. Tem um risco que eu acho que é pontual, aí eu vou discordar um pouquinho do Guerra, eu acho que é um pouco mais pontual o risco de desaceleração de Ásia, que eu acho mais um ajuste do que alguma coisa que... Mas daí... eu acho que tem que ser observado no curto prazo, mas tem que ser observado eventualmente para alocar, entendeu? Eu tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que assim que eu estou cuidadoso com ele, com esse risco de desaceleração mais forte, mas com olho para alocar. Uma coisa que me faz ter um risco um pouco abaixo da média nesse momento é que nesse momento de desaceleração global, que nem é uma desaceleração, né? É uma redução da velocidade de crescimento. Muitas vezes, as empresas, às vezes, elas erram um pouco, elas fazem um pouco de estoque a mais do que deveriam, etc. E você, às vezes, tem uma quedinha de crescimento um pouco mais forte, que pode ser um pouco acelerada por delta. Então, assim, estou observando um pouco isso, com algum cuidado. E as nossas alocações estão muito voltadas para preço. Existem alguns setores que a gente acha que estão em preços excepcionais, principalmente setores ligados à economia real. Essa divergência entre alguns setores de crescimento alto com velho. Eu não gosto muito de velho, porque velho normalmente é uma conta muito porca feita em cima de índices muito simples. Mas então vamos falar de empresas de retorno esperado alto, que eu acho que é um jeito mais fácil de colocar. Mas as pessoas estão trocando muita possibilidade de crescimento nesse momento e estão deixando meio largado alguns setores que estão realmente ficando muito baratos. E daí já estão para um nível de preço que você não depende mais do fluxo de entrada de investidor para vender mais caro. A própria geração de caixa das empresas e o lucro já começa a ser relevante nesse mundo de juros baixos. Então a gente não consegue, apesar de ter uma visão um pouco mais cautelosa sobre esse crescimento de curto prazo e os medos que a gente não consegue não estar alocado. E daí a gente está alocado principalmente através das empresas que a gente conhece melhor, que são as brasileiras, mas a gente tem algumas empresas fora, tá? Mas o grosso da carteira, 2/3 é Brasil, mas são as empresas que a gente acha que vão se beneficiar desse cenário global melhor e que estão num valuation que a gente considera excepcional. Ô Carlos, deixa eu dar uma explorada um pouquinho maior sobre a sua visão global. Acho que você falou um pouquinho dos seus receios de algumas regiões, mas retomando, como você vê o mundo crescendo e o risco de inflação em diferentes regiões do mundo? Eu acho que, em primeiro lugar, a inflação você tem que olhar nas regiões desenvolvidas, tá? Assim, porque é onde está o grosso do PIB, então você não vai descarrilhar o ciclo global se tiver inflação num emergente ou no outro. Isso não é muito relevante na hora de você pensar. Então, hoje o nível de desemprego nos Estados Unidos está bastante acima, ele teve um processo de combate ao Covid, que foi através de dar dinheiro direto para a população. Os outros países desenvolvidos, na média, eles deram dinheiro para as empresas para manter a contratação. Então, você teve uma destruição de oferta, de capacidade de oferta nos Estados Unidos e um aumento de desemprego muito grande.
Nos outros países está mais fácil de enxergar o que vai acontecer com o mercado de trabalho, porque o tipo de ajuda foi muito menos disruptivo, mas acho que nesses dois lugares o grande medo é na hora que acabasse essa ajuda que está dando nos Estados Unidos, é você ter uma contratação muito, muito forte, 2, 3 milhões por mês, que provavelmente daria uma ideia de que talvez a gente tivesse, dada a inflação de curto prazo que veio muito forte, que você estivesse indo para um caminho onde você ia repassar isso e ter uma continuidade no core do crescimento inflacionário que a gente viu nos últimos meses. Tá? Então você tinha uma inflação muito alta, você entra num momento que você pode estar contratando muito rápido, e se esse cenário se mentalizasse, acho que poderia ter um sell-off muito, muito significativo. Tá? Então eu reduzi muito essas posições, principalmente as macro, que tinham um upside menor, com medo desse cenário, que embora não fosse meu cenário central, nunca foi, eu sabia que se ele começasse a se materializar, eu ia zerar tudo num preço pior. Então eu preferi ficar um pouco de fora na parte macro, a gente manteve grande parte das ações, porque a gente achava que era um low duration trade, a gente achava que, assim, que se tivesse esse excesso de demanda, provavelmente você ia conseguir surfar isso através do crescimento da economia real. E agora isso está se desfazendo, na minha opinião, assim, principalmente pela parte de emprego. Eu acho que você vai sobrar com desemprego que provavelmente vai botar a inflação, o core da inflação de volta para baixo. E eu acho que, enfim, esse cenário, você tem que observar vários outros indicadores para ter uma confiança. Você vai olhar custo de mão de obra ajustado pela ocupação do cara, não adianta olhar a média, porque tem muito tipo de gente diferente que saiu e entrou do mercado de trabalho, mas se olhar pela média, não me parece que o custo de mão de obra está subindo tanto assim, dado o tamanho do pacote fiscal que foi feito. Se eu fosse chutar, assim, dado a quantidade de dinheiro que foi dado pelas pessoas, eu diria até que teria subido mais ainda. Estou achando até que está bem controlado. Enfim, isso é uma coisa que você tem que olhar todo dia, mas no momento a minha visão é essa, é uma visão muito construtiva, de que a gente vai terminar o ano com uma produtividade alta, com uma possibilidade, com espaço para continuar crescendo. Enfim, eu acho que tem que respeitar um pouco esses riscos, mas a minha visão é essa. Legal, Carlos. Não, e ótimo. Márcia, até você que falou um pouquinho no começo aqui da nossa conversa sobre o fato da Adam estar com mais risco na carteira nesse momento, né? Risco mais voltado para o cenário internacional. E aí eu queria entender, hoje, mesmo com essa alocação de risco mais elevada do que a média, o que tira o sono de vocês hoje, enquanto gestores, no cenário que a gente está tendo no ano de 2021, pós-pandemia, e com todas essas questões que a gente tem conversado? A gente tinha essa leitura de que a gente teria uns 2 anos aí para surfar tranquilo do ponto de vista de inflação. Realmente o Covid já aumentou muito a produtividade. Isso, em absoluto, foi espelhado nos preços. Então, você é capaz realmente de ver com muita tranquilidade um cenário onde é quase impossível perder dinheiro nessas companhias, porque se por um lado a economia desacelerar, a taxa de juros vai permanecer baixa, elas negociam com múltiplos tão baixos que você pode jogar para baixo o crescimento, que ainda assim ela está muito barata. Ela é muito mais atraente do que a taxa de juros. E por outro lado, se o crescimento continuar forte, as taxas de crescimento dessas companhias são enormes, o resultado ainda é muito positivo. Então, a melhor maneira de você selecionar os investimentos é aquele que você ficaria tranquilo se você pudesse alocar hoje e só olhar de novo daqui a 10 anos. E a gente, nas nossas teses seculares, né, que inclui cloud, inclui a parte de mídias sociais, enfim, nas nossas teses seculares a gente está muito tranquilo em encontrar nomes muito consolidados negociando múltiplos muito baratos. Então, não são eventos econômicos que poderiam descarrilhar esse tipo de tendência. Por um lado, você tem sempre o risco de disrupção tecnológica, mas o lado positivo é que uma boa parte dessas empresas, por si só, são as disruptoras, tá? Elas vêm incorporando novas tecnologias na margem. Outro é que a nova regulamentação que está sendo colocada sobre essas empresas de tecnologia tem impedido a entrada de novos competidores. Então, é engraçado, mas quanto mais regulamentação o governo coloca, mais difícil fica para os novos entrantes competirem com as empresas que estão estabelecidas, porque as que estão estabelecidas têm os recursos necessários para investir, para cumprir essas regulamentações que muitas vezes são pesadas. Então, são empresas que têm posição competitiva muito
muito forte. O que é mais difícil e que eu acho que é um risco para frente são eventos geopolíticos não mapeados. Tá? E eu acho que esse risco tem aumentado. Esse processo agora no Afeganistão e as novas alianças que vão se formar depois da saída dos americanos, junto com o crescente risco do Irã, fazem com que você tenha novos riscos de novo geopolíticos que são os mais difíceis de você proteger. Essa é a verdade. O lado positivo é que eles normalmente são passageiros. Então, acho que o segredo aí está em você mensurar o tamanho das posições para poder aguentar esses solavancos, que na nossa leitura são inevitavelmente de curto prazo. Você não vai ter um descarrilhamento dessa tendência de crescimento econômico por causa desses eventos geopolíticos. Eles não vão ser eventos geopolíticos globais, vão ser eventos geopolíticos regionais, mas que podem ter, por exemplo, uma consequência muito forte no preço do petróleo e, eventualmente, na taxa de juros. Então, são eventos que, por exemplo, para o Brasil podem ter um impacto relevante, mas que para essas posições internacionais o impacto vai ser no máximo passageiro. Tá? Então, isso é que mais preocupa a gente no mercado internacional. Esses eventos geopolíticos são mais difíceis de antecipar. No Brasil, o risco é sempre presente, né? E cada vez mais mostra que é muito difícil você ser capaz de mapear de onde vêm todos os torpedos aqui. E a gente vai ter agora um início de um processo eleitoral que torna o risco de novos eventos acontecerem ainda maior. A gente segue aqui gostando de empresas que negociam num preço ridículo, na nossa leitura, que é a Vale Petro, que a gente já havia comentado há algum tempo, com valuations extremamente atraentes. Mas, fora isso, todo o resto da Bolsa que negocia vinculado à atividade econômica real brasileira, a gente é muito mais reticente. Tá? Então, acho que a economia brasileira já vem contratando um crescimento mais fraco para o ano que vem, e você tem que sobrepor a isso um risco político elevado. Apesar da parte fiscal estar melhorando, e mesmo no Brasil a gente achar que a inflação é passageira, mas como qualquer previsão brasileira, ela vem cada vez tendo um grau de confiança menor. O Brasil vem diminuindo a sua previsibilidade em vez de aumentando a sua previsibilidade. Consequentemente, você tem que achar realmente ativos muito descontados para valer a pena investir. Legal, Márcio. Passar aqui para o Guerra. Guerra, na sua última carta, você falou bastante sobre a alocação mais favorável à transferência do risco do livro de ações para câmbio. E até agora, que a gente estava no bate-papo aqui fora, você estava falando disso mais uma vez. Você poderia explicar por que dessa transferência e por que essa visão mais favorável para o câmbio? Boa. Não, a gente vem já com essa visão mais benigna aí, né, para uma realocação de portfólio, porque na verdade, né, resumidamente, o que tem acontecido no Brasil, né, o Brasil, ele, como o Márcio colocou aí, é uma chuva de meteoros, né, então o mercado ele sai de overbought para oversold na velocidade da luz, né, então cai 2 meteoros, a gente sai de overbought para oversold, fica todo mundo em pânico e reduz o risco, etc. E tal, e a gente acabou de passar agora 2 semanas por um episódio desse que o mercado sai de overbought para oversold, né, então você tem uma limpeza técnica muito grande no mercado. Então, todo mundo agora tem o que gostaria de ter, o tamanho de posicionamento que está mais confortável. Então, a partir daí, com o técnico mais limpo, você consegue operar preço e fundamento. Né? Que no final, a decisão de investimento é baseada em preço, fundamento e técnico. Né? O técnico limpo, então você olha como estão os preços e como está o fundamento. Então, o que está acontecendo de fato no Brasil, em termos macro, é que o juro real está sendo elevado. Né? A gente praticou taxas de juros reais durante a pandemia muito baixas, a inflação subiu, o Banco Central tendo que corrigir o curso disso, está fazendo isso numa velocidade adequada, né, subindo a cada 100 basis points a cada reunião. E quando o juro sobe, né, se você olhar outros ciclos passados, se olhar o ciclo de 2010, a gente fez um estudo interessante, a gente olhou o ciclo de 2010, né, que foi um ciclo de alta de juros, aí, acho que uns 500 basis points, depois teve o ciclo de 2005 também, que foi um ciclo mais longo, olhamos o ciclo de 2013, 2014, né, e, em geral, quando o juro está caindo, é ruim para a moeda e favorece a bolsa, né, por realocação de portfólio. Em geral, quando o juro está subindo bastante, acaba sendo favorece a moeda e desfavorece a bolsa, né? Todo o dinheiro que entrou para a bolsa, ele tende a migrar para produto de renda fixa, né? Esse CDI mais 600, né? CDB a 12% isento, 1% ao mês, etc. Então, o que está acontecendo no Brasil, né? Quando você tem um ciclo superior a 200 basis points,
em geral, depois de um tempo, né, 60 dias depois, 90 dias depois, começa a cair a ficha para as pessoas que o juro subiu de verdade de forma significativa. E aí o que acontece? As pessoas começam a tirar o dinheiro da bolsa, não colocam mais dinheiro, etc., começam a migrar para o crédito, o investidor estrangeiro começa a olhar nossa renda fixa mais premiada, começa a trazer dinheiro para o Brasil, começa a favorecer o fluxo, o investidor local queria mandar o dinheiro embora, ele agora olha a taxa para frente, né? Quanto o dólar precisa estar daqui a um ano para valer a pena mandar meu dinheiro embora, ele olha que o câmbio tem que estar acima de 5,70, né, para valer a pena mandar o dinheiro embora daqui a um ano. Então ele não manda mais o dinheiro embora. Então favorece mais ao câmbio esse cenário, com ciclos superiores aí a 200 basis points, e desfavorece a Bolsa, né? Então acho que nessa confusão que o Brasil vai para um lado, vai para o outro, risco eleitoral, risco fiscal, agora racionamento, etc., uma perspectiva, como o Márcio colocou, de revisões para baixo no PIB para o ano que vem, eu acho que o Brasil vai oscilar para um lado e para o outro, vai continuar indo de overbought para oversold, vai ter vários motivos para comprar, para vender, etc. As pessoas vão achar diferentes coisas em diferentes janelas do tempo, mas no final, o que eu acho que se você tiver um portfólio que ele está vendido nas ações domésticas, né? A gente compactua com a visão também que Vale Petro é muito barato, a gente tem evitado Vale nesse momento por conta dessa contração de China, a China está fazendo uma mudança importante de investimentos, então a gente não sabe muito bem onde vai parar o minério, mas acho que a Vale está de graça realmente, mas teria ter um pouco mais de segurança onde esse minério vai estabilizar. Petrobras, acho que é o ativo mais barato do Brasil. Eu brinco lá na mesa, comprar Petrobras é quase que aplicar o DI de 5 anos no Brasil a 30%. Né? O DI de 5 anos no Brasil hoje, quanto é que está? Está entre 9 e 9,5, né? Então acho muito barato, tem todo o risco político, tem toda a travessia para acontecer, mas eu acho que a parte doméstica, as ações domésticas, com toda a alocação, todos os IPOs, eu não consigo ficar animado com esse mercado, então acho que vai ter muita saída de fluxo da Bolsa para crédito. Acho que os spreads de crédito vão comprimir muito, porque vai ter uma corrida por esses ativos, né, por esses instrumentos isentos, essas NTNB incentivadas, né, ligadas à infraestrutura. Então acho que o crédito vai ser um bom mercado, acho que a Bolsa vai ser um mercado ruim, principalmente o doméstico, como eu coloquei, isso tende a favorecer o câmbio. Então, se você olhar um portfólio, né, como a gente colocou na nossa carta, se você vender o dólar e vender a Bolsa brasileira, aí você pode tirar 2, 3 ações aí que você gosta, fica vendido no resto, você tem um retorno, basicamente, se nada acontecer, a Bolsa continuar a 125 mil, 123 mil, e o câmbio continuar por aí perto de 5,30, você ganha 17%. Então, você ganha 17% se ficar tudo mais ou menos desse jeito aí. Como a gente vai conviver numa incerteza, vai ter ups and downs, vai ter ânimos e desânimos e frustrações e alegrias aí com relação ao processo eleitoral. Vão ter sonhos no meio do caminho, eu tenho pouca dúvida disso, e vão ter decepções. Mas ao final desse processo, uma visão mais de longo prazo, né, eu enxergando aqui há 18 meses, a gente está bem seguro aí que um portfólio com essa característica, com essa composição, pode dar muito retorno para a nossa cota, né? Então, eu acho que é basicamente esse que a gente colocou na nossa carta, a gente continua carregando essas posições, incrementando. A gente, na verdade, está até mais confiante do que antes, porque agora você tem mais clareza que a economia vai desacelerar, a gente vai enfrentar uma crise hídrica que vai ser importante, né? Você vai acabar tendo algumas medidas que tendem a jogar a atividade um pouco mais para baixo. Acho que a inflação é passageira, acho que o ciclo aí, o Banco Central deve levar os juros aí, fazer mais 2 altas de 100, uma de 75, acho que no final do ano ele já vai estar mirando 2023, não vai fazer mais sentido continuar puxando juros, senão você vai acabar jogando a economia muito para baixo, né? Acho que o Banco Central vai buscar evitar isso, alongando um pouco o horizonte de controle de expectativa de inflação, né? Então acho que esse portfólio vendido em câmbio, recebendo juros curtos, né? Aplicado em juros com renda fixa curta e vendido nas ações domésticas, acho que dá uma boa combinação para um bom retorno olhando aí 12 a 18 meses à frente. Tá?